Glória a Deus, queridos. Seguindo essa semana sobre jejum, quero ler um texto aqui no capítulo 58 de Isaías, versículo 6. O texto diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Amém? Queridos, a prática espiritual chamada jejum, ela tem, dentre vários propósitos, queridos, como temos falado essa semana, mas um deles é trazer um peso de glória sobre a sua vida, no nível aonde todas as prisões pessoais internas dentro de cada um sejam rompidas. O jejum, queridos, ele entra numa parte do nosso ser. O jejum, ele opera numa parte do nosso ser aonde o resultado dessa operação é a liberdade. Aonde o resultado dessa operação é a vida livre de todas as opressões. O jejum, ele opera dentro de nós num nível aonde o Senhor deseja nos colocar livres de toda condição e de todo o governo da carne sobre nós. No decorrer dos nossos anos de vida, a nossa alma e a nossa carne sempre andaram juntas, porque o homem sem Deus, ele é vivo no corpo, vivo na alma, mas morto espiritualmente. Esse é o homem sem Deus. Vivo no corpo, vivo na alma e morto no espírito. Então, essas duas partes que permanecem vivas na vida do homem sem Deus, elas caminham juntas. Até que o homem nasça espiritualmente e tenha a opção de andar no espírito. Antes ele só tem a opção de andar na carne. Agora ele tem a opção de andar também no espírito. Então, o homem sem Deus, a carne e a alma deles andam juntas. Mas não é uma carne boa, é uma carne má, uma carne corrompida. E ela mantém uma ligação, essa carne mantém um relacionamento com a nossa alma. Essa carne mantém sobre as nossas emoções, sentimentos e vontades ligações. São ligações que se estabelecem entre a carne corrompida e a alma, durante os anos de vida no qual o homem não tem Deus, no qual o homem não tem o Espírito vivificado. Ou seja, irmãos, a alma vai sendo, no decorrer dos anos, acorrentada. As emoções, os sentimentos, as vontades, no decorrer dos anos, vão sendo aprisionados através dessa ligação com a carne. Então o homem começa a ter vontades carnais que o governam. O homem começa a ter emoções carnais que o governam, sentimentos carnais que o governam, uma mentalidade carnal que o governa. E muitas vezes os homens aprendem, até se acostumam a viver com certos tipos de pensamentos, com certos tipos de sentimentos, e costumam a viver com certos tipos de vontades e práticas que são provenientes dessas prisões da carne sobre a alma do homem. O mundo, querido,
O mundo está tentando fazer ficar normal o que não é normal. Certos pensamentos, certos sentimentos, certas atitudes, o mundo visa fazer com que o homem procure ser feliz do jeito da carne dele. Mas entenda, irmãos, alegria não é você andar segundo as vontades da carne. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo. Então o mundo tenta criar, irmãos, uma formalidade. O mundo tenta criar, irmãos, maneiras adaptáveis e aceitáveis para que a nossa alma esteja formatada segundo a carne corrompida. Ou seja, o homem sem Deus durante muitos anos teve a sua carne e a sua alma ligadas um com o outro, como se fossem cordões, como se fossem correntes que transmitiam, como se fossem cabos de energia que transmitiam toda essa corrupção que está na carne por causa da queda do homem, transmitindo essa energia para a alma do homem. Por isso que a alma do homem muitas vezes está corrompida e você não entende por que você tem vontades e certas práticas que você até acha errado, mas não consegue parar de fazer. Eu chamaria isso, segundo Isaías capítulo 58, de ligaduras, correntes da injustiça. Correntes da injustiça. Ligaduras da impiedade. Então, quando o homem nasce de novo, o seu espírito é ressuscitado. E dentro dessa ressurreição do teu espírito, agora você tem um papel: pegar a sua alma que está acorrentada com a carne, as suas vontades que estão influenciadas pela carne, e levar a tua alma para o Espírito, para que a tua alma seja a partir de agora influenciada pelo Espírito. Porém, talvez ela ainda está com correntes ligadas à carne. É esse o ponto que eu quero chegar. É aqui que eu quero te dizer que a espada que vai cortar, aqui é o que eu quero te dizer, que é a força que vai potencializar o teu espírito. É aqui que eu quero te dizer que é a forma que você vai enfraquecer a carne, para que essas ligaduras, para que essas correntes sejam cortadas, para que esses fios de energia percam a sua força. A forma que nós utilizamos, a forma que nós temos para poder cortar essa relação entre carne e alma e gerar uma relação entre espírito e alma é o jejum. Então você não está jejuando para receber coisas de Deus, você está jejuando para tirar a tua vontade do governo da carne. Você não está jejuando para Deus te dar coisas, você está jejuando para que esse cabo de energia perca força e não haja mais energia transmitida pela tua carne para a tua alma. Você não está jejuando para que o Senhor venha se mover a teu favor, você está jejuando para que as tuas emoções, sentimentos e vontades se tornem livres da influência errada. Aleluia! Ou seja, o jejum está permitindo que a liberdade entre dentro do teu ser e que nenhuma corrupção carnal, nenhuma corrupção maligna tenha poder de influenciar, tenha poder de gerar na sua emoção, na sua vontade, no seu sentimento, na sua mente. Irmãos, estabelecer raízes para que você viva segundo a carne. Então você começa a jejuar. Talvez a princípio você vai começar a jejuar de uma maneira disciplinada, você gerando a disciplina do jejum. Ou jejuar uma vez por semana, ou jejuar 2 vezes por semana, de tal hora a tal hora. De repente você inicia sua vida de jejum dentro de uma disciplina estabelecida por você mesmo. E você segue ali disciplinado naqueles dias determinados.
Porém, queridos, entenda que com o passar dos dias, assim como o Espírito levou Jesus ao deserto e deu graça para que Jesus entrasse em períodos de jejum, e nesses períodos de jejum, queridos, ele recebeu graça para ser tentado e vencer. Eu quero te dizer que você começa com uma disciplina estabelecida por você, mas daqui a pouco entra uma graça estabelecida pelo Espírito, e essa graça te levará a períodos de jejum tão intenso, períodos nos quais você irá ultrapassar barreiras dentro da tua alma que você nunca imaginou ultrapassar. Você irá romper com certas ligações com a tua carne que você achou que nunca poderia sair daquela prática. Talvez você diz: é impossível eu parar com isso. Eu sei que é errado, mas no fundo eu até gosto. Ah, pastor, tem gente assim? Tem, irmão, sabe que é errado, mas gosta. O pecado da carne não é ruim. Ruim é a consequência. O pecado é prazeroso para a carne. Ruim é a consequência que vem depois, porque o salário do pecado é a morte. Então muitas vezes, irmãos, você olha e você diz: pastor, eu sei que é errado, mas eu gosto. Eu acho que eu nunca vou conseguir porque eu gosto. Eu gosto de andar na prostituição. Eu gosto dessa vida do vício. Isso me dá prazer. Imoralidades sexuais. Pastor, minha carne gosta disso. Eu gosto de andar na roda dos escarnecedores, falar mal, ser maledicente. É bom. Minha carne gosta. Eu sei que é errado, pastor, mas não tem nada melhor do que estar numa rodinha de amigos falando mal dos outros. Você sabe que é errado, mas a tua carne tem prazer. Então nessa manhã o que eu quero te dizer é que uma vida de jejum vai operar dentro de você num nível aonde esse desejo prazeroso que a tua carne tem gerado nas suas vontades, na sua alma, começará a se tornar amargo. O jejum vai arrancar todo o prazer errado gerado nas suas emoções. Eu quero repetir isso. A vida de jejum vai arrancar todo o prazer errado nas tuas emoções. Ou seja, aquela ligação de carne e alma será interrompida. Então você começa a jejuar e aquela ligadura começa a se esticar, e você jejuando, a carne gritando, a alma gritando, e aí a sua alma começa a se afastar da carne, até que arrebenta-se aquela ligadura, até que corta-se aquela corrente, até que aquele cabo de energia é interrompido. E agora a tua alma corre para o Espírito. E as ligaduras que se estabelecem agora são entre Espírito e alma. E os frutos do Espírito começam a ser transmitidos para a sua alma. A vontade de Deus começa a ser transmitida para a tua alma. Queridos, a paz, o amor, o perdão começa a ser transmitido para a tua alma. Ou seja, agora o que está energizando a sua alma não é uma carne corrompida, mas é o Espírito vivificado. Pastor, o que fez isso acontecer? Perseverança no jejum. Olha o que o jejum faz, irmãos. Olha o que o jejum faz nas nossas vidas. Talvez você diz: pastor, eu não dou conta de perdoar. E alguns dizem até mesmo: pastor, eu não quero perdoar. Quem não quer perdoar é a sua carne, transmitindo essa vontade para a sua alma. Mas quando você começa a jejuar, querido, entenda, o teu espírito vivificado começará a entrar na jogada. E o jejum vem como uma lâmina cortante que arranca essa vontade errada de não perdoar.
Ou seja, a carne está morrendo, a carne está morrendo, a carne está morrendo, a carne está morrendo. Aleluia! A carne está sendo mortificada. E à medida que ela está se enfraquecendo e sendo mortificada, o teu espírito está se fortalecendo e está se estabelecendo como dono dessa casa. O teu espírito está se estabelecendo como aquele que manda nesse lugar. E a tua alma se submete ao teu espírito num nível aonde não existe nenhuma ligadura que faz com que a tua alma submeta a carne. Agora ela só tem uma opção: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, queridos, o jejum, literalmente, ele vai te deixar, irmãos, em primeiro lugar, livre para crer. Se a tua alma não tem ligadura com a carne, o fluir da fé será sobrenatural no seu interior. Vou dizer de novo: se a tua alma não tem ligadura com a carne, o fluir da fé será sobrenatural na tua vida. Por isso que a Bíblia diz aqui: assim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. Mas não é porque você, irmãos, não é porque Deus não quer vir, não é porque Deus não quer responder, é porque o jejum te deixou livre por fé. A fé se tornou tão evidente que as respostas se tornaram rápidas. Não é que Deus veio por causa do seu jejum, é que você foi a Ele por causa do jejum. O jejum te deixou livre num nível aonde toda a voz do Espírito, aonde toda a promessa da palavra não encontra bloqueios dentro de você para se estabelecer. Então o jejum arranca as bases de incredulidade, te deixa livre na fé. Segundo ponto, queridos, o jejum, ele vai operar no teu corpo. Não só de pão viverá o homem, lembra? Na tua alma e no teu espírito. O diabo tentou Jesus nesses 3 níveis quando Jesus estava jejuando os 40 dias. Corpo, alma e espírito. Pula-te daqui. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essas 3 tentativas do diabo falam de 3 tentativas nas 3 áreas de Cristo: corpo, alma e espírito. O jejum te deixará sensível à presença de Deus. Enquanto o noivo está presente fisicamente, não jejuarão, mas haverá dias em que o noivo será tirado, aí sim eles jejuarão. Ou seja, Jesus relaciona o jejum à presença. A presença física de Jesus não precisavam de jejum, mas a presença espiritual de Jesus precisava de jejum. Por quê? Porque o jejum deixariam eles sensíveis à presença espiritual. E mais uma chave nessa manhã: o jejum romperá com todas as ligaduras entre carne e alma e deixará a tua alma livre para abraçar o Espírito e receber agora as influências do Espírito. Então, em nome de Jesus, o Senhor está nos ensinando nessa manhã e o Espírito Santo está falando: encare essa jornada de jejum, põe a tua carne no lugar. E eu farei na tua vida muito mais do que você possa pedir, pensar ou esperar. Ele vai crescer na tua vida, ele vai se estabelecer na tua vida, ele vai trazer a santa, perfeita e gloriosa vontade dele sobre você. Então, queridos, nessa manhã eu quero te dizer: é tempo de jejum. É tempo de jejum. É tempo de deixar Jesus crescer,